Olá, queridos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu amigo de fé, Pastor Fabiano. E hoje nós iremos refletir a respeito da vida de um grande homem de Deus, pai da fé, chamado Abraão. Mas antes eu quero deixar para você a seguinte palavra: crer no improvável. Já parou para pensar nisso? Crer no improvável. É crer em algo que, aos olhos humanos, é impossível de acontecer. O apóstolo Paulo, ele deixou registrado na carta escrita aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim: pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. No que ele creu? Ele creu no improvável. Ele creu no impossível. Na verdade, crer no improvável é crer que não tem como acontecer algo. Mas você crê. Você põe a sua fé em ação. O improvável é o que não pode acontecer, não pode ocorrer. É um incerto. É algo improvável que não se consegue provar. Algo impossível ou inacreditável. Abraão creu. Creu no improvável. O apóstolo Paulo ele faz menção ao Velho Testamento, ao livro de Gênesis, capítulo 15, do verso 1 até o 6, que diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, na verdade, era Abrão o nome dele. Aqui nesse momento ainda era Abrão, porque Deus não tinha mudado o seu nome. Então veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse, assim será a tua semente. E o versículo 6 de Gênesis, capítulo 15, diz assim, e creu ele no Senhor, e lhe foi imputado por justiça. Palavra do Senhor, nosso Deus. Então o apóstolo Paulo está fazendo menção ao pai na fé, Abrão, um grande patriarca, um homem de fé que creu no improvável. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abrão. Do meio da sua família, ele chama Abrão e fala, Abrão, sai do meio da tua família, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Te farei uma grande nação, te abençoarei e grande serei o teu nome. Ele foi, ele creu em Deus, que promete, que cumpre. Ele foi, mas ele não tinha filhos, como nós lemos aqui no capítulo 15. E ele agora pergunta ao Senhor, que há de ser, Senhor? Como acontecerá essas coisas? Porque o mordomo da minha casa será o herdeiro. Eu não tenho filhos. E Deus fala assim, tu terás filhos, Abraão. Tu terás filhos. E ele creu na promessa do Senhor. E no capítulo 17, Deus se revela a ele mais uma vez. Deus faz promessas a ele mais uma vez. E Deus muda o nome dele. Agora, de Abrão para Abraão, pai de nações. E já aos 99 anos de idade, Deus lhe faz promessa e aos 100 anos, Deus lhe dá filhos. Repare bem, quando Deus convoca Abrão, quando Deus chama Abrão, Abrão tinha apenas 75 anos de idade.
diz a palavra do Senhor. E quando Deus entrega a ele a promessa, porque ele creu no improvável, no impossível, ele estava com 100 anos de idade. Passou-se 25 anos. E isso lhe foi imputado como justiça. Isso lhe foi atribuído essa responsabilidade de ser chamado de pai na fé, de pai de uma grande nação. Foi-lhe dado esse nome de ser chamado também de amigo de Deus. Pai na fé, pai Abraão. Porque ele creu no impossível, ele creu naquilo que aos olhos humanos não poderiam dar certo, não poderia acontecer. Diz o autor dos Hebreus que Abraão, ele creu, ele foi para um lugar onde ele não enxergava, não sabia onde era, mas creu. Ele acreditou nas promessas de Deus. E depois, quando Deus lhe concede o filho, chamado Isaac, ao qual ele deu o nome de Isaac, Deus agora ainda o prova para ver o amor, a fé que ele tinha para com Deus. E Deus lhe fala: Abraão, leva o seu filho agora a um lugar que eu vou te mostrar no Monte Moriá, e lá sacrifica o seu filho a mim. E ele foi obediente, ele não questionou ao Senhor, mas ele creu que Deus poderia prover um cordeiro no lugar do seu filho. E quando o seu filho Isaac, a caminho do local de sacrifício, pergunta: papai, aqui nós temos a lenha, aqui nós temos o cutelo, nós temos o fogo, mas papai, cadê o cordeiro? Cadê o animal para o sacrifício? E Abraão fala apenas: Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Porque ele cria naquele que promete e cumpre, naquele que faz coisas impossíveis. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que pode todas as coisas. E hoje Deus me traz aqui para trazer essa palavra para você. Creia no improvável, creia no impossível. Execute, ponha a sua fé em ação, trabalhe a sua fé, creia no impossível, porque Deus ainda faz milagres, ressuscita os mortos, Deus abre porta onde não existe, Deus cura, Deus liberta, creia. Por isso o apóstolo Paulo agora está falando aos romanos, está falando à igreja que estava em Roma, está falando para os gentios, está falando para os judeus, porque Abraão creu no impossível. Ele creu no improvável e isso lhe foi imputado como justiça, isso lhe foi atribuído como justiça de Deus. Pois diz as Escrituras: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imposto como justiça, imputado como justiça. Como está a sua fé em Deus? Como está a sua vida para com Deus? Será que o momento que nós estamos vivendo diminuiu a sua fé em Deus? Será que o momento que nós estamos passando em meio a essa pandemia, em meio a tantas tragédias, tantas tristezas, isso diminuiu a tua fé em Deus? Isso lhe fez você esquecer que Deus continua o mesmo? Ele diz: porque eu, Senhor, vosso Deus, não mudo. Ele continua o mesmo. O autor ao qual escreve a carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo também é o nosso Deus, que continua pelejando por nós, velando por nós. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para toda a eternidade. Como está a tua fé em Deus? Será que você esqueceu que o seu grande consolador, o seu auxílio, aquele que abre a sua mente, aquele que te ajuda, aquele que leva os seus gemidos para Deus, as suas orações como gemidos do Espírito Santo que está aí junto com você, será que você se esqueceu dele? Será que o Espírito Santo para você também não tem feito mais sentido? Será que a sua fé diminuiu a ponto de você esquecer que Deus continua o mesmo, o seu escudo, o seu galardão, sua rocha? Como está a sua fé? Faça como o nosso pai na fé Abraão. Creia. Creia no impossível. Creia no improvável. Talvez algum ente querido seu esteja no leito do hospital. Creia que Deus pode curar. Determine, creia: Senhor, eu creio que o Senhor és a cura. Eu creio que o Senhor pode levantar ele daquele leito. Eu creio que o Senhor pode libertar. Creia. Talvez alguém no meio da sua parentela, da sua família,
se envolveu no meio das drogas, se envolveu na prostituição, se envolveu no caminho errado. Creia que Deus liberta. Creia. Creia no impossível, no improvável. Creia naquilo que aos olhos humanos não tem jeito, mas para Deus, sim, tem jeito. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que age aonde ninguém pode agir. Ele é Deus do impossível. Porque para o nosso Deus, nada é impossível. Abraão creu e isso lhe foi imputado. Creia você também. Creia que o seu milagre está chegando. Creia que Deus continua pelejando ao seu favor, por favor da sua família. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Creia que essa pandemia logo, logo vai passar. E nós nos veremos, nos abraçaremos e glorificaremos Deus juntos. Creia que bem em breve estaremos juntos, cantando, dando glórias ao Senhor em alto e bom som. Creia, ainda que seja impossível, Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do improvável. Deus é Deus daquilo que aos olhos humanos não tem como acontecer. Deus faz acontecer. Põe a sua fé em ação. Creia em Deus. Não desanime da caminhada. Não desanime de Jesus, porque Ele continua pelejando por você. Ele te ama e tem uma obra maravilhosa para realizar na sua vida. Eu deixo essa palavra para você, meu querido e minha querida. Que Deus te abençoe muitíssimo e faça resplandecer sobre você as maravilhas que Ele já preparou para ti. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Aqui quem vos fala é seu amigo de fé, Pastor Fabiano. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém e amém.